A câmera do meu telemóvel está ligada. No ecrã, vejo o meu próprio rosto. Uma senhora de 71 anos, de olhar firme, mas com o coração a martelar descontrolado no peito. O meu nome é Teresa, e estou em direto a falar para milhares de pessoas que nem sequer conheço. Ao meu lado, sobre a mesa de um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, repousa um dossiê que vale milhões. E no ecrã do telemóvel, a piscar, uma chamada de vídeo do meu filho. O mesmo filho que, há poucas semanas, planeava fechar-me num lar e roubar-me até ao último cêntimo. Ele não sabe que eu sei de tudo. Não sabe que esta chamada é a última pá de cal na cova que ele mesmo cavou. O que aconteceu nos 30 dias que me transformaram de uma avó ingênua na maior inimiga da minha própria família? Fiquem comigo. Esta história não é sobre vingança, é sobre justiça. E vocês não vão acreditar como tudo acaba. Eu sempre pensei que tinha a família perfeita. Um filho que adotei e amei como se fosse meu, uma nora que me parecia uma filha e uma neta que era a luz dos meus olhos. Mas eu estava enganada. A verdade era mais podre do que alguma vez poderia ter imaginado. Deixem-me contar como tudo começou. Se olhassem para a minha vida há 2 meses, diriam que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Chamo-me Teresa, tenho 71 anos, sou viúva há 10 e vivia numa casa magnífica, daquelas com piscina e um jardim impecável, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O meu falecido marido, Roberto, trabalhou a vida inteira para me dar este conforto. E depois que ele partiu, o meu único foco, a minha única alegria, era a minha família. O meu filho Ricardo, a sua esposa Patrícia e a minha neta, Luísa. Ricardo não era meu filho de sangue. Adotámo-lo quando ele tinha apenas 2 anos, mas para mim, isso nunca fez qualquer diferença. Amava-o com cada fibra do meu ser. Ele era um bom homem, ou pelo menos era o que eu pensava. Tinha 47 anos e trabalhava como gerente numa grande empresa. Ou era o que ele dizia. Patrícia, a minha nora, era a elegância em pessoa, sempre impecável. E a Luísa? Ah, a Luísa, com os seus 18 anos, era o meu tesouro. Inteligente, bonita, a preparar-se para entrar em medicina. A nossa rotina era idílica. Aos domingos, a casa enchia-se. O aroma do meu assado no forno, as gargalhadas do Ricardo, a Patrícia a ajudar-me a pôr a mesa, ainda que com um certo ar de quem preferia estar noutro lugar. E a Luísa, sempre agarrada ao telemóvel, mas que de vez em quando me dava um abraço que aquecia a minha alma de avó. Eu vivia para eles. Todo o meu dinheiro, o meu tempo, o meu amor. Era tudo para eles. Pagava as contas da casa, ajudava com a renda do apartamento deles, pagava o curso pré-universitário caríssimo da Luísa. E não me importava, juro. A felicidade deles era a minha. Mas hoje eu vejo. Havia algo estranho no ar. Um detalhe que, na altura, ignorei por completo. A Patrícia, por exemplo, nunca me olhava nos olhos por muito tempo. Era sempre um olhar rápido, frio, quase avaliador. Lembro-me de um domingo, umas 6 semanas antes de tudo explodir. Estávamos a almoçar no jardim. O dia estava lindo, soalheiro. Eu tinha feito a lasanha preferida do Ricardo. Ele elogiava-a, dizendo que nenhuma se comparava à minha. E eu, tola, enchia-me de orgulho. A meio do almoço, o meu telefone tocou. Era o gerente do meu banco, o Sr. Almeida, um homem muito atencioso. Queria apenas confirmar uma transferência de R$ 5.000 que eu tinha feito. Achei estranho. Não me recordava de tal movimento. Nesse exato momento, a Patrícia levantou-se de um salto. Ah, mãe, fui eu, disse ela, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos.
Usei a sua aplicação para pagar umas contas nossas que estavam atrasadas. O salário do Ricardo atrasou, sabe como é? Esqueci-me de a avisar. Desculpe. Ela falou tão depressa, com tanta naturalidade, que nem sequer me ocorreu duvidar. Ricardo acenou com a cabeça, o olhar tenso. É, mãe, esta crise está a afetar toda a gente. Mas para o mês que vem a gente devolve. Prometo. Eu disse que estava tudo bem, que não precisavam de se preocupar. Família é para estas coisas, não é? Mas lá no fundo, uma vozinha incomodou-me. Eu sou muito organizada com as minhas finanças. Como é que não vi esta transferência? E por que é que a Patrícia parecia tão defensiva? Afastei o pensamento. Que disparate, Teresa. Eles são a tua família. Eles amam-te. Eu desvalorizei. Mal sabia eu que aqueles R$ 5.000 eram apenas a ponta de um iceberg de mentiras e roubos que já durava há meses. Era o primeiro sinal, a primeira bandeira vermelha que eu, cega de amor, me recusei a ver. A minha relação com eles era a base da minha vida. Com o Ricardo, era uma relação de devoção mútua, ou assim eu pensava. Eu mimava-o, fazia tudo por ele. E ele, em troca, ligava-me todos os dias, chamava-me de rainha, dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Hoje, percebo que as suas palavras eram polidas e ocas, o preço que ele pagava para manter a fonte de dinheiro a jorrar. Mas ah, na altura, eu acreditava em cada sílaba. Com a Luísa, a relação era de avó coruja. Eu conhecia todos os seus sonhos, os seus medos, as paixonetas de adolescente. Pelo menos achava que conhecia. Tínhamos um acordo. Todos os meses, eu dava-lhe uma mesada extra, por fora do que os pais lhe davam. Era o nosso segredinho. Mas ultimamente, ela andava diferente, mais calada, mais distante. Passava horas trancada no quarto. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia apenas que era a pressão dos exames. E eu, claro, acreditava. Quem duvidaria da própria neta? Mas a dinâmica mais complexa era com a Patrícia. Ela era educada, mas sempre com uma barreira invisível entre nós. Eu tentava de tudo para me aproximar. Elogiava as suas roupas, perguntava pelo trabalho, comprava-lhe presentes caros, mas nada parecia quebrar aquele gelo. Um dia, tentei falar com ela de mulher para mulher. Estávamos sozinhas na cozinha e eu disse: Patrícia, minha filha, sinto-a tão distante. Aconteceu alguma coisa? Se precisar de algo, eu estou aqui. Ela parou de secar a louça, virou-se para mim e deu-me aquele sorriso de plástico. Imagine, Teresa. É só o cansaço do dia a dia. Você sabe, trabalho, casa, filha adolescente, não é fácil. A forma como ela disse Teresa e não mãe ou sogra cortou-me por dentro. Ela raramente me chamava de mãe. Era uma forma subtil de me manter no meu lugar. A mãe do marido dela. Apenas isso. Aquela frieza era um portão fechado que eu, insistentemente, tentava arrombar com o meu afeto. Em vão. Agora eu entendo. Era difícil para ela fingir gostar da pessoa que estava metodicamente a planear destruir. O segundo sinal veio umas 2 semanas depois, e este foi mais difícil de ignorar. Eu estava à procura de um documento antigo na secretária do meu falecido marido, uma peça que eu raramente usava. A remexer umas gavetas, encontrei uma pasta que não deveria estar ali. Dentro, havia o que pareciam ser relatórios médicos, mas não eram meus. Eram cópias de exames neurológicos com o meu nome no cabeçalho. O meu coração gelou. Eu nunca tinha feito aqueles exames. Olhei para as datas. Eram recentes. Alguém tinha usado os meus dados e falsificado aquilo. Os relatórios indicavam um suposto declínio cognitivo leve, lapsos de memória recorrentes. Li aquilo e as minhas mãos começaram a tremer.
O que era isto? Por que é que isto estava aqui? Nesse momento, Ricardo entrou no escritório. Quando viu a pasta na minha mão, o seu rosto ficou branco, perdeu a cor instantaneamente. Ele forçou um sorriso nervoso. Mãe, o que está a fazer? Deixe-me ajudar. Aproximou-se e, delicadamente, tirou-me a pasta da mão. Ah, isto, isto não é nada. São só uns exames de rotina que marcamos para si, para cuidar da sua saúde. Estávamos tão preocupados, mas não a queríamos alarmar. A Patrícia guardou-os aqui para não a preocupar. A desculpa era tão esfarrapada, tão fraca, que até uma criança perceberia. Mas eu queria acreditar. Eu precisava de acreditar. Mas, meu filho, eu não fiz estes exames. Ele pousou a mão no meu ombro. Fez sim, mãe. Não se lembra? Foi na semana passada. O doutor Figueiredo está ver? É por isso que nos preocupamos. Ele estava a usar a mentira para provar a própria mentira. Era cruel. Era manipulador. Naquele dia, senti-me confusa, perdida. Será que eu estava mesmo a ficar esquecida? Será que eles tinham razão em preocupar-se? A semente da dúvida foi plantada na minha mente com uma eficiência assustadora. Mais tarde, nesse mesmo dia, encontrei a minha vizinha, a dona Elvira, no portão. Ela é uma cusca de primeira, mas tem um bom coração. Comentou do nada. Teresa, querida, vi a sua nora a conversar com aquele homem outra vez. O doutor Lacerda, ele é advogado, não é? Especialista em, como é que se chama? Negócios de família, heranças. Eu gelei. O doutor Lacerda era conhecido no condomínio por ser um advogado abutre, especializado em casos de interdição. Deve ser coincidência, Elvira. Respondi com a voz mais firme que consegui, mas não era. Aquelas palavras ecoariam na minha cabeça nos dias seguintes, juntando-se às outras peças de um puzzle que eu me recusava a montar. Nos dias que se seguiram, tentei viver normalmente. Tentei varrer aquela sensação horrível para debaixo do tapete. Convenci-me de que estava a exagerar, que era a idade a deixar-me paranoica. Eles amavam-me. Uma família não faz mal a quem os ama, certo? Eles marcaram um jantar especial para a sexta-feira seguinte. Disseram que era para comemorar o meu aniversário, que seria no mês que vem, mas queriam antecipar a festa. A Patrícia estava mais simpática do que nunca. Ligou-me a perguntar que prato eu queria que ela fizesse. O Ricardo mandou-me flores. Até a Luísa me mandou uma mensagem a dizer que tinha saudades. Era tudo tão perfeito, tão carinhoso, que a minha desconfiança começou a parecer ridícula. Senti-me culpada por ter duvidado deles. Na quinta-feira, um dia antes do tal jantar, eu tinha uma consulta de rotina com o meu cardiologista, o Dr. André. Ele cuidava de mim há mais de 20 anos, desde que o meu marido era vivo. Era mais do que um médico, era um amigo da família. Eu estava na sala de espera, a ler uma revista, a tentar relaxar. Sentia-me um pouco tensa, uma ansiedade no peito, cuja origem eu não conhecia. Era uma sensação de que algo grande, algo definitivo, estava prestes a acontecer, como se eu estivesse à beira de um precipício, mas ainda não conseguisse ver a queda. Eu não sabia, mas em menos de 24 horas, a minha vida, o meu mundo, a minha percepção de amor e família, tudo isso seria virado de cabeça para baixo. Aquele jantar de aniversário não era uma celebração, era uma armadilha. E aquela consulta de rotina com o Dr. André não seria apenas uma consulta. Seria o meu único e desesperado bote salva-vidas. Entrei no consultório do Dr. André e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio normal de um consultório médico. Era um silêncio pesado, denso. O Dr. André, um homem geralmente sorridente e falador, tinha uma expressão grave, quase sombria. Ele fez as perguntas de sempre.
Como vai a tensão? Sentiu alguma dor no peito? A dormir bem? Eu respondia que sim, tudo normal, mas a minha voz saía um pouco trêmula. Havia algo no ar, algo errado. Ele pegou no estetoscópio para auscultar o meu coração. O metal frio no meu peito fez-me arrepiar. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade ao ouvir as batidas. Os seus olhos não estavam em mim, estavam distantes, como se ele estivesse a travar uma batalha interna. A sala parecia menor, o ar mais rarefeito. Cada tic-tac do relógio na parede era como uma martelada na minha cabeça. Eu sentia o meu próprio pulso acelerado, uma premonição a formar-se na boca do meu estômago. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era sobre a minha saúde física. Era sobre algo muito, muito pior. Teresa. Ele começou a falar e depois parou. Limpou a garganta. Os seus exames estão ótimos. Coração forte como sempre. Ele forçou um sorriso, mas não durou um segundo. A tensão era quase palpável. Por que é que ele estava tão estranho? O que é que ele sabia que eu não sabia? Ele sentou-se na cadeira, de frente para mim. As suas mãos estavam juntas em cima da mesa e os nós dos dedos estavam brancos de tão apertados. Ele olhou para a porta, depois para a janela e finalmente para mim. Teresa, nós somos amigos há muito tempo, não é? Eu cuidava do Roberto. A menção ao meu falecido marido apanhou-me de surpresa. O que é que ele tinha a ver com isto? Sim, André, desde sempre, respondi, a voz baixa. Ele respirou fundo. A sua família esteve aqui. O Ricardo e a Patrícia vieram procurar-me na semana passada. O meu sangue gelou. Aqui? Por quê? O Ricardo está bem? Ele está bem, disse o doutor André, e o seu olhar era de pura pena. Eles não vieram por causa dele, vieram por sua causa. Nesse instante, a pasta com os falsos relatórios médicos piscou na minha mente. A conversa da minha vizinha sobre o advogado Abutre, a simpatia repentina da Patrícia. As peças começaram a ligar-se, formando uma imagem horrível. Foi quando reparei num detalhe. Na mesa dele, debaixo de uma pilha de papéis, havia um pequeno bloco de receitas, e ele, disfarçadamente, com a mão esquerda, estava a escrever algo nele, sem olhar para o papel. Era um movimento furtivo, quase imperceptível. Ele continuava a falar, mas os seus olhos diziam-me outra coisa. Pediam-me para prestar atenção. Eles disseram-me que a senhora não anda bem. Ele continuou, a voz controlada. Disseram que a senhora anda confusa, esquecida, que se tornou um perigo para si mesma. Cada palavra do Dr. André era um golpe. Eles queriam que eu assinasse um laudo, Teresa, um atestado da sua incapacidade mental, para que pudessem cuidar melhor de si, cuidar de mim. A expressão era de um cinismo tão vil que me revirou o estômago. Cuidar de mim significava trancafiar-me, silenciar-me, roubar tudo o que era meu. As lágrimas arderam-me nos olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Não na frente dele, não ainda. E o que lhes disseste, André? Perguntei com a voz reduzida a um fio. Eu disse que não, respondeu ele, a voz firme. Disse-lhes que a Teresa é minha paciente há 20 anos e uma das mulheres mais lúcidas que já conheci. Mandei-os embora. Ele fez uma pausa, o seu olhar cravado no meu. Teresa, eles estão desesperados. Mencionaram um jantar, amanhã à noite. Disseram que seria a última tentativa de a convencer, amigavelmente, a internar-se numa casa de repouso. A palavra internar-se soou como uma sentença de morte. O jantar. O tal jantar de aniversário antecipado. Não era uma festa.
Era um ultimato, um tribunal familiar, onde eu seria julgada e condenada sem direito à defesa. O meu corpo inteiro começou a tremer. A imagem da minha família a sorrir, a abraçar-me, sobrepôs-se à imagem deles a conspirar nas minhas costas. A traição era tão monstruosa, tão completa, que o meu cérebro se recusava a processar. E então, ele fez o gesto que mudaria tudo. Enquanto se levantava para me entregar a receita dos meus remédios para a atenção, com um gesto discreto, dobrou o pequeno papel que tinha escrito e colocou-o na minha mão, por baixo da receita oficial. Os seus dedos apertaram os meus por um segundo, um aviso silencioso. Agarrei nos papéis, o coração a martelar contra as costelas, e guardei-os na mala sem olhar. Agradeci com uma voz robótica e saí do consultório. No corredor, com as pernas a vacilar, abri a mão. O bilhete estava lá. A caligrafia apressada do Dr. André, quase um rabisco. Eram apenas 6 palavras, mas continham todo o horror do mundo. 6 palavras que salvaram a minha vida e destruíram a ilusão a que eu chamava de lar. O bilhete desfazia a mentira com uma brutalidade cortante. Eles vêm hoje. O jantar é o plano B. O plano A estava em andamento. O meu corpo parou de tremer e foi tomado por um frio polar. Não voltei para casa. Fui para um café ali perto. Sentei-me numa mesa ao canto e pedi uma água. Precisava de pensar. O que ia fazer? Para onde ia? A imagem da minha casa, do meu jardim, do meu quarto, tudo o que era o meu refúgio, parecia agora uma jaula prestes a fechar-se. Usei o telefone do café para ligar para a portaria do meu condomínio. Pedi para falar com o seu Manuel, o porteiro mais antigo. Seu Manuel, é a dona Teresa. Por favor, se alguém da minha família chegar aí com médicos ou uma ambulância, não os deixe entrar. Diga que saí de viagem e não volto tão cedo. Por favor, confio no senhor. Ele prometeu que o faria. A humilhação, a dor, o medo, era uma avalanche. Mas por entre o caos, uma raiva gélida começou a germinar dentro de mim. Uma raiva que eu não sentia há anos. A raiva de ser subestimada, de ser tratada como um objeto velho e inútil que podia ser descartado. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha tola e senil que podiam manipular. Voltei para casa. Sim, eu voltei. Foi a coisa mais perigosa e mais necessária que fiz. Não podia fugir como uma covarde, de mãos a abanar. Entrei pelas traseiras, como uma ladra na minha própria casa. O silêncio era total. Fui direta ao escritório do meu falecido marido. Lá, escondida num fundo falso da estante de livros, estava uma pequena caixa de metal que ele me fizera prometer que só abriria numa emergência extrema. Teresa, se um dia o mundo virar do avesso, tudo o que precisas estará aqui dentro, disse-me ele, uma semana antes de morrer. Eu nunca tinha compreendido o que ele queria dizer, até aquele momento. Peguei na caixa, numa mala com algumas roupas, no meu passaporte e em todos os meus cartões. Quando estava de saída, ouvi o carro deles a chegar. O meu coração saltou-me pela boca. Corri para a janela e espiei pela fresta da cortina. Ricardo, Patrícia e Luísa saíam do carro. E com eles, 2 homens de branco, com um ar nada amigável. E o doutor Lacerda, o advogado Abutre. Tinham vindo buscar-me. Não iam esperar pelo jantar. Mas havia algo que não batia certo. A pressa deles. Por que hoje? Por que a urgência desesperada? Escondida no meu próprio quarto, ouvi a discussão deles com o porteiro pelo intercomunicador. Ouvi a frustração na voz do Ricardo, a raiva na da Patrícia. Como assim viajou? Para onde? Ela não disse nada. Eles não podiam entrar sem um mandado, e não o tinham. Depois de uns 20 minutos de discussão,
foram-se embora, derrotados, pelo menos por enquanto. Quando a casa mergulhou de novo no silêncio, saí pelas traseiras, chamei um táxi e fui para o aeroporto. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava de desaparecer. No táxi, a tremer, abri a caixa de metal do meu marido. Lá dentro, não havia joias ou dinheiro. Havia um passaporte europeu com o meu nome, um telemóvel descartável, vários cartões de crédito de bancos, dos quais nunca tinha ouvido falar, e um único documento: o extrato de uma conta numerada num banco em Zurique. No final da página, um número: o saldo. Olhei uma, duas, três vezes. Não podia ser. 10.450.700 reais. O meu marido, o homem calmo e trabalhador, tinha uma fortuna secreta e tinha-a deixado para mim. Naquele momento, no banco de trás de um táxi anônimo, no meio do maior desespero da minha vida, as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de dor, eram de alívio e de uma nova e terrível determinação. Eles não me tinham tirado tudo. Eles não sabiam da maior parte. Eles não sabiam com quem se estavam a meter. E foi nesse momento que decidi descobrir a verdade inteira. E depois? Ah, depois eles iriam arrepender-se de ter nascido. Os primeiros dias foram um borrão. Comprei a passagem para o primeiro voo que apareceu no painel. Rio de Janeiro. Não por um motivo especial, mas porque era uma cidade grande, cheia de gente, um lugar onde uma senhora de 71 anos poderia desaparecer na multidão. Hospedei-me no Copacabana Palace. Parece um exagero, eu sei, mas eu precisava de segurança, de anonimato e, sinceramente, depois de descobrir aquela fortuna, senti que merecia um pouco de conforto no meio do inferno. Mas eu não dormia. Passava as noites em claro, na varanda do quarto, a olhar para o mar, com a caixa de metal do meu marido no colo. Repassava cada conversa, cada gesto, cada olhar dos últimos meses. A cara de pânico do Ricardo quando encontrei os laudos falsos. A frieza calculada da Patrícia. O silêncio cúmplice da Luísa. Havia algo de errado naquela história toda, algo para além da ganância. A pressa deles em internar-me não era normal. Havia um desespero ali que eu não conseguia entender. Era como se estivessem a correr contra o tempo. Mas por quê? O que eles tanto temiam? Esses pensamentos assombravam-me, não me deixavam descansar. No terceiro dia no Rio, ativei o telemóvel descartável que o meu marido deixara. Tinha um único contacto guardado: Doutor Fernando. Sem apelido, sem mais nada. A curiosidade foi maior que o medo. Eu liguei. A voz do outro lado era calma, profissional. Estou? Eu estou a ligar a pedido do Roberto. O meu nome é Teresa. Houve um silêncio do outro lado e depois: Dona Teresa. Esperei 10 anos por esta chamada. Onde a senhora está? O doutor Fernando era o advogado do meu marido, o advogado que cuidava da fortuna secreta. Naquela mesma tarde, ele estava no meu hotel. Era um homem elegante, na casa dos 60, com um olhar que transmitia uma confiança imediata. Ele explicou-me tudo. O Roberto tinha feito investimentos de alto risco no início da carreira que correram muito bem. Ele nunca me contou para me proteger, para que eu tivesse uma vida normal. A fortuna era legal, declarada, e era toda minha. Foi o doutor Fernando que, sem querer, me deu a primeira pista real. Ele ajudou-me a aceder às minhas contas bancárias normais, as que a minha família conhecia, para ver o que eles tinham feito. E foi um choque. O extrato do meu cartão de crédito era uma lista de horrores. Compras em lojas de luxo onde nunca pisei, jantares em restaurantes caríssimos, tratamentos estéticos de milhares de reais. As datas batiam com os dias em que a Patrícia dizia que ia resolver umas coisas para mim no banco.
Ela tinha clonado o meu cartão ou simplesmente pegado no adicional e estava a torrar o meu dinheiro. A conta estava quase no limite. Por que faria ela isso? Seria só ganância ou algo mais? Era a prova de que a pressa deles tinha um motivo. A fonte estava a secar. Eles precisavam de acesso total antes que o castelo de cartas desabasse. Dona Teresa, precisamos de agir com inteligência, disse o doutor Fernando. Eles cometeram crimes, fraude, burla, mas precisamos de mais. Precisamos de entender o quadro completo. Foi aí que ele sugeriu contratar um investigador particular, um ex-polícia federal chamado Cláudio. Um homem discreto, eficiente e, segundo o doutor Fernando, o melhor no que fazia. Eu concordei na hora. Enquanto o Cláudio começava a investigar a vida do meu filho e da minha nora, decidi fazer a minha própria investigação. Liguei para a dona Elvira, a minha vizinha coscovilheira, usando o pretexto de que estava a viajar e queria saber se estava tudo bem em casa. Conversa puxa conversa. E eu perguntei, como quem não quer a coisa. E a Patrícia? Tem-na visto? Ela anda tão estressada com o trabalho, coitada. Dona Elvira caiu na armadilha como um pato. Trabalho? Que trabalho, Teresa? Ela não trabalha há quase um ano. Pensei que soubesses. Vive para cima e para baixo com o vizinho novo, o Sérgio, da Casa 12. Os dois não se desgrudam. O meu queixo caiu. A Patrícia estava desempregada há um ano e tinha um caso com o vizinho? E o Ricardo? Saberia disso? A mentira era muito maior do que eu imaginava. Eles tinham construído uma realidade paralela inteira para mim. As peças começavam a não se encaixar de uma forma ainda mais assustadora. A fachada de família perfeita não estava só rachada, estava completamente podre por dentro. O Cláudio, o investigador, ligava-me todos os dias com novidades. A primeira grande informação que ele trouxe foi sobre o Ricardo. Dona Teresa, o seu filho foi despedido do cargo de gerente há 8 meses. O motivo? Desvio de fundos. A empresa não levou o caso à polícia para evitar um escândalo, mas ele foi demitido com justa causa. 8 meses. 8 meses em que ele saía de casa todos os dias, de fato e gravata, a fingir que ia trabalhar. Onde ele ia? O que ele fazia? A resposta veio 2 dias depois e foi ainda mais devastadora. O Cláudio seguiu-o. O Ricardo não ia para um escritório. Ele ia para casas de jogo clandestinas na Zona Oeste. Estava afundado em dívidas de jogo. Devia dinheiro a agiotas. Naquele momento, pensei que tinha entendido tudo. A motivação era o desespero financeiro do Ricardo. A Patrícia era só uma cúmplice gananciosa. Todo o plano era sobre o vício dele. Foquei toda a minha raiva, toda a minha investigação nele. Pedi ao Cláudio que levantasse cada cêntimo que ele devia e a quem devia. Por alguns dias, achei que a história era essa. Um filho viciado, desesperado, que arrastou a esposa para um plano cruel. Eu estava quase aliviada por ter uma explicação, por mais terrível que fosse. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. O Cláudio ligou-me, a voz mais séria que o normal. Dona Teresa, eu estava enganado. O Ricardo é um problema, sim, mas ele não é o cérebro da operação. O cérebro é a Patrícia. Eu não entendi. Como assim, Cláudio? Consegui acesso aos registros telefônicos da sua nora. Ela não fala só com o amante. Ela fala, quase todos os dias, com um homem chamado Marcelo. Eu puxei a ficha dele. Ele é um falsificador, conhecido da polícia por criar documentos falsos de alta qualidade. Laudos médicos, certidões, testamentos. O que o cliente pedir. A pasta, os laudos falsos. Era ele. O tal Marcelo era o artista por trás daquela fraude. Mas não era só isso. E há mais,
continuou o Cláudio. A Patrícia tem feito transferências avultadas para a conta da sua neta, a Luísa. Muito mais do que uma mesada. Estamos a falar de 10, 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês? Para quê? A Luísa não precisava de tanto dinheiro. O curso pré-universitário, as despesas, eu mesma ajudava a pagar. Para onde estava a ir esse dinheiro? Foi quando o Cláudio me deu a informação que quebrou o meu coração em 1000 pedaços. Dona Teresa, eu acho que sei para onde vai o dinheiro. Segui a Luísa hoje. Ela não foi para o curso. Foi a uma clínica ginecológica em Ipanema. Uma clínica bem cara. E não estava sozinha. Encontrou a sua mãe, a Patrícia, à porta. Eu não queria contar-lhe assim, mas a Luísa está grávida. A minha neta, a minha menina, grávida, e escondeu-mo. E a Patrícia sabia e usou isso. A necessidade de dinheiro para a gravidez secreta. Era por isso que a Luísa estava no meio daquele plano sórdido. Ela não era só cúmplice. Era uma peça-chave, motivada pelo próprio desespero. Naquele instante, o puzzle macabro encaixou-se. A urgência, o desespero. Não era só a dívida de jogo do Ricardo, era a gravidez da Luísa. Era o desemprego da Patrícia. Era o caso dela com o vizinho. Era um tsunami de problemas. E eu, ou melhor, o meu dinheiro, era a única tábua de salvação que eles enxergavam. Lembrei-me da Luísa, tão pálida e silenciosa nos últimos almoços de domingo. Não era a pressão dos exames, era o peso de um segredo e de uma traição monstruosa. Lembrei-me da Patrícia a gastar o meu dinheiro em luxos. Não era só ganância. Era uma tentativa desesperada de manter as aparências, de esconder o fracasso do seu casamento e da sua vida financeira. Ricardo. Ele não passava de um peão fraco. Um homem que perdera o controle de tudo, arrastado pela mente doentia da esposa. Aquilo não fora coincidência, fora um plano. Cada mentira, conectada à outra, formando uma teia intrincada e venenosa. O objetivo deles não era apenas o meu dinheiro, era a própria sobrevivência. Queriam apagar os seus fracassos e, para isso, estavam dispostos a sacrificar-me, a enterrar-me viva. A crueldade do plano não nascia apenas da ganância, nascia da covardia. Eu agora entendia o porquê, mas ainda não compreendia a extensão. O que mais eles tinham feito? Quem era o pai do filho de Luísa? Quem eram os agiotas a quem Ricardo devia? E o mais importante, qual seria o próximo passo deles, agora que eu desaparecera? O medo que me paralisara no início começava a ir a transformar-se noutra coisa. Uma determinação fria, cortante. Eu não era mais a vítima assustada que fugira de casa. Era uma mulher com 10 milhões de reais, o melhor advogado do Rio de Janeiro e um investigador que conhecia cada um dos seus podres. O tabuleiro do jogo virara. Dr. Fernando ligou-me ao final daquele dia. Teresa, mais notícias. Entraram com um pedido de interdição e curatela de emergência. Alegam que a senhora teve um surto psicótico e desapareceu. Anexaram os laudos daquele Marcelo. Eles não iriam parar. Iriam até ao fim. E eu também. Doutor Fernando, eu disse, a voz firme como aço. Eles estão tentando vender a minha casa, não estão? Sim. Cláudio descobriu que marcaram uma reunião com um corretor amanhã de manhã. Um sorriso amargo brotou nos meus lábios. Ótimo. Eu quero ir a essa reunião. Preciso ver com os meus próprios olhos. E o que eu descobri? Descobri que a audácia deles não conhecia limites. A manhã seguinte nasceu cinzenta e chuvosa, como se o céu do Rio de Janeiro refletisse o estado da minha alma. Fomos, eu e o doutor Fernando, para a imobiliária na Barra, a mesma que cuidava dos imóveis do condomínio há anos. Cláudio já lá estava,
disfarçado de cliente, sentado num canto com um jornal. O plano era simples. Eu entraria, confrontá-los-ia, e o doutor Fernando gravaria tudo discretamente com o celular. No carro, a caminho, um pânico gelado tomou conta de mim. E se eu estivesse errada? E se houvesse uma explicação, por mais insana que fosse? Uma parte de mim, a avó, a mãe, ainda queria desesperadamente acreditar que havia um pingo de amor, um resquício de humanidade neles. Eu rezava para estar enganada, mas o peso da verdade que eu já conhecia era esmagador. Respirei fundo. A Teresa boazinha e ingênua morrera naquela noite, escondida na própria casa. Quem estava naquele carro era outra mulher. Chegamos. Doutor Fernando entrou primeiro. Esperei 5 minutos e entrei. A imobiliária era um espaço moderno, de vidro e aço por toda parte. E lá estavam eles, sentados à mesa com o corretor, o senhor Amaro, um homem que eu conhecia há anos. Ricardo, Patrícia e Luísa, sorridentes. A imagem perfeita de uma família de anúncio de margarina. Patrícia usava um vestido caro, provavelmente comprado com o meu dinheiro. Ricardo, o terno de um homem de negócios bem-sucedido que ele já não era. E Luísa? Olhava para o chão, a mão pousada discretamente sobre a barriga. Eles não me viram entrar. Parei junto à porta e apenas escutei. Então está tudo certo, senhor Amaro, dizia Patrícia, a voz melosa. Com a procuração que temos da minha sogra e o laudo de interdição emergencial, podemos assinar o contrato de venda. É uma pena, sabe? A cabeça dela já não funciona bem. Precisamos do dinheiro para lhe garantir o melhor tratamento na clínica. A frieza, a desfaçatez. Ela falava da minha sanidade como se discutisse o tempo. O corretor parecia um pouco desconfortável, mas o cheiro da comissão era mais forte. Naquele momento, caminhei até a mesa. Que interessante, Patrícia. Eu não sabia que estava a precisar de tratamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os três viraram-se ao mesmo tempo. A cor sumiu dos seus rostos. Ricardo engasgou-se. Patrícia arregalou os olhos, a boca aberta num "ó" perfeito de choque. Luísa encolheu-se na cadeira, como se quisesse desaparecer. As minhas pernas fraquejaram, mas mantive-me firme. A visão deles, apanhados em flagrante, com as máscaras a cair em tempo real, foi a confirmação final e mais dolorosa de todas. Mãe, gaguejou Ricardo. O que. O que você está fazendo aqui? Nós pensamos que eu estava internada? Completei, a voz a subir de tom. Trancada? Senil? Era esse o plano, não era? Vender a minha casa, o teto que eu vos dei, a segurança que o meu marido me deixou? Para pagar as tuas dívidas de jogo, Ricardo? Para bancar a vida de luxo e o amante da tua esposa, Patrícia? Ou talvez para cuidar de um neto que me estavam escondendo, Luísa? Lancei tudo sobre eles, de uma só vez. Cada segredo podre que Cláudio desenterrara. A reação foi imediata. Ricardo ficou pálido como cera. Luísa começou a chorar baixinho. Mas Patrícia? Ah! Patrícia recuperou-se depressa. O choque deu lugar a uma fúria vítrea. Como você ousa? Ela sibilou, levantando-se. Sua velha ingrata! Nós só queríamos o seu bem. Você está delirando, Sr. Amaro. Não ouça uma palavra. Ela não sabe o que diz. Mas era tarde demais. O Sr. Amaro olhava de mim para eles, a confusão a transformar-se em compreensão e nojo. Dr. Fernando aproximou-se, o celular ainda a gravar. Acho que a reunião acabou, disse ele calmamente. E sugiro que os senhores não tentem vender ou tocar em nada que pertença à minha cliente. A partir de agora, tudo será resolvido na justiça. Eu não esperei para ver mais. Virei-me e saí daquela imobiliária, com o coração em pedaços.
Ganhara aquela pequena batalha, mas a sensação era de derrota. A família que eu amava não existia. Era uma farsa, e eu acabara de queimar a última ponte. Mas havia mais, muito mais. E eu ainda não sabia da pior parte. De volta ao hotel, o alívio de os ter confrontado deu lugar a uma dor profunda. Foi quando Cláudio chegou. Trazia uma expressão séria. Dona Teresa, há algo mais que a senhora precisa saber. E não é fácil. Ele pousou uma pasta na mesa. O falsificador, o Marcelo, não é um amador. Tem conexões perigosas. E ele não fez só os laudos médicos. Abriu a pasta. Dentro havia a cópia de um documento, uma alteração no meu testamento. Um documento forjado com uma assinatura minha, perfeita, que passava todos os meus bens, incluindo a casa e os investimentos, diretamente para Ricardo no momento da minha interdição, não da minha morte. A data era de 3 meses atrás. Eles não iam esperar que eu morresse. Iam enterrar-me viva e tomar tudo enquanto eu ainda respirava. A premeditação, a frieza de planejar não só o meu fim social, mas o roubo completo do meu legado. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Não era um plano desesperado de gente com problemas. Era um golpe. Um golpe meticulosamente planejado há meses. Cada sorriso, cada eu te amo, mãe, cada almoço de domingo. Tudo parte de um teatro macabro. E o pior ainda estava por vir. E a outra coisa, dona Teresa, continuou Cláudio. O Marcelo, ele é um informante da Polícia Federal. Eu olhei para ele sem entender. O quê? Ele foi pego há alguns meses e fez um acordo. Entrega os clientes em troca de uma pena menor. A sua nora, Patrícia, está na rede dele. A Polícia Federal já está monitorando as suas conversas. Não sabem de todo o contexto familiar, mas sabem que ela encomendou documentos falsos. Ao tentarem lhe dar um golpe, eles tropeçaram numa investigação federal. A ironia era quase poética. A ferramenta que usaram para me destruir seria a mesma que os iria afundar. Naquele momento, o chão abriu-se sob os meus pés. A enormidade da situação atingiu-me como um trem. O meu filho, a minha nora, a minha neta, envolvidos com criminosos, com a Polícia Federal. A vergonha, a dor, a traição. Foi demais. Eu desabei. Chorei como não chorava desde a morte do Roberto. Chorei pela família que perdi, pela vida que fora uma mentira, pela inocência que me fora roubada. Senti-me a mulher mais estúpida e sozinha do mundo. Mas então, no meio de todo aquele desespero, algo mudou. As lágrimas secaram. A dor deu lugar a uma fúria gelada, a uma clareza assustadora. Eu não era estúpida. Fui enganada. Eu não era fraca. Amei demais. E eles usaram o meu amor como uma arma contra mim. Levantei-me, enxuguei o rosto, olhei para o doutor Fernando e para Cláudio. Eles não vão me vencer, eu disse, a voz rouca, mas firme. Eles acham que sou só uma velhinha assustada. Não fazem ideia do que sou capaz. Queriam um espetáculo? Queriam expor-me, humilhar-me? Pois vão ter o que querem. Mas o palco será meu, e a plateia será o mundo inteiro. Uma ideia começou a formar-se na minha mente. Ousada, moderna, algo que eles nunca, jamais esperariam de mim. Eles usaram a mentira e a falsidade. Eu iria usar a verdade. A verdade nua, crua e pública. Foi nesse exato momento que decidi. Eles iriam pagar. Todos eles. E não seria na justiça dos homens, a portas fechadas. Seria no tribunal da opinião pública, sob os olhos de todos. A vingança seria um prato servido e transmitido ao vivo. A fúria do dia anterior deu lugar a uma calma calculista. Passei a noite inteira acordada, não com insônia,
mas a planejar. Pela primeira vez em muito tempo, a minha mente estava afiada como uma navalha. O confronto na imobiliária fora emocional, necessário, mas agora era hora de estratégia. Não seria um ato de raiva, mas um movimento calculado. Pela manhã, chamei o Dr. Fernando e Cláudio para uma reunião no meu quarto de hotel. Encontraram-me sentada à mesa, com um caderno, uma caneta e uma expressão que nunca tinham visto no meu rosto. Bom dia, senhores, eu disse, a voz firme. Eu tenho um plano. Eles tentaram silenciar-me, declarar-me louca e esconder-me do mundo. Nós vamos fazer exatamente o oposto. Vamos colocar um holofote tão grande sobre eles que não terão para onde correr. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, genial na sua ousadia. Eu ia contar a minha história, para todo o mundo, ao vivo. Primeiro, precisava organizar as minhas armas. Passei os 2 dias seguintes trancada no hotel, trabalhando sem parar. Com a ajuda de Cláudio, montei um dossiê completo. Cada prova, cada documento, cada gravação. A cópia do testamento falso, os extratos do meu cartão de crédito com as compras de Patrícia, as fotos de Ricardo a entrar e a sair de casas de jogo, as dívidas com os agiotas detalhadas em planilhas, a matrícula da clínica ginecológica em nome de Luísa, a gravação da conversa na imobiliária. Tudo. Enquanto isso, eu mantinha as aparências. Liguei para Ricardo uma única vez, de um número bloqueado. Ele atendeu, a voz desesperada. Mãe, onde você está? A gente está preocupado. Eu respondi com a voz mais frágil e confusa que consegui simular. Eu. Eu não sei, meu filho. Estou com medo. Acho que a Patrícia estava certa. A minha cabeça não está boa. Pude quase ouvir o alívio na sua respiração. Ele achou que eu fraquejara, que a confusão voltara. Era exatamente o que eu queria. Queria que baixassem a guarda, que acreditassem que ainda tinham o controle. Mal sabiam que por trás daquela voz trêmula havia uma mulher a montar um arsenal que iria implodir as suas vidas. O passo seguinte era entender o poder da minha nova arma, a internet. Eu era uma senhora de 71 anos. A última vez que usara a internet fora para ver uma receita de bolo. Doutor Fernando, sendo da minha geração, também não era um perito. Então, contratamos a melhor. Uma jovem chamada Júlia, especialista em marketing digital e redes sociais. Ela veio ao hotel, uma garota de 25 anos, cheia de energia. Contei-lhe a minha história. Ela ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados. No final, disse simplesmente: Dona Teresa, essa história é uma bomba atômica. O Brasil vai parar para ouvir a senhora. Júlia explicou-me como funcionavam as transmissões ao vivo, o poder do engajamento, como criar uma narrativa que prendesse as pessoas. Ensinou-me a usar um smartphone para transmitir, a posicionar a câmera, a olhar para a lente como se estivesse a conversar com um amigo. Foi quando o doutor Fernando, que ouvia a conversa, interveio com algo que mudou tudo. E legalmente, isso é brilhante. Contar a sua versão dos fatos não é crime, é liberdade de expressão. Desde que a senhora se atenha às provas que temos, eles não poderão processá-la por difamação. Na verdade, eles se tornarão réus perante a opinião pública antes mesmo de pisarem num tribunal. Eu tinha mais poder do que imaginava. O plano de ação ficou claro. Faríamos uma série de 3 transmissões. Júlia criou perfis para mim em todas as redes sociais com o nome A Voz da Experiência. Impulsionou as postagens que anunciavam a primeira live. O título era simples e poderoso. Tenho 71 anos e a minha família tentou enterrar-me viva. Esta é a minha história. A data foi marcada. Sexta-feira, 8 da noite. Tudo tinha que ser perfeito. Na sexta-feira, o dia da primeira transmissão,
O hotel parecia um centro de comando de guerra. Júlia montou uma pequena estrutura de iluminação e som. Doutor Fernando revisou comigo, pela última vez, cada ponto que eu podia e não podia falar para me manter legalmente segura. Cláudio estava de plantão, monitorando qualquer movimento da família. Eu estava nervosa. As minhas mãos suavam. E se ninguém assistisse? E se as pessoas não acreditassem em mim? E se eles tentassem algo? Encarei meu reflexo no espelho, a imagem de uma mulher que o tempo havia redesenhado com rugas e fios de prata. A sociedade olha para alguém como eu e enxerga a fragilidade, o ponto final de uma história. Eles também viram isso. E foi o maior erro que poderiam cometer. Respirei fundo, sentindo o ar preencher não apenas meus pulmões, mas um vazio de propósito. Aquilo não era por vingança, era por justiça, por todas as outras Teresas, silenciadas por suas próprias famílias. Era por mim, para tomar de volta minha voz, minha dignidade, minha vida. Júlia aproximou-se, com um olhar de cumplicidade. Pronta, dona Teresa? Entramos no ar em 5 minutos. Eu assenti. O dia havia chegado. Faltava 1 minuto para as 8 da noite. O quarto do hotel estava imerso num silêncio que só era quebrado pelo zumbido suave do ar-condicionado. No tripé, a pequena luz do celular era um olho vermelho e vigilante, cravado em mim. Ao meu lado, Júlia monitorava um laptop, o rosto iluminado pelo brilho da tela. No canto, Doutor Fernando me observava de uma poltrona, tenso, mas encorajador, balançando a cabeça em um gesto de apoio. Meu coração batia no ritmo de uma escola de samba desfilando na avenida, e a boca estava seca como o deserto. Olhei para o dossiê sobre a mesa, minha armadura de papel. Repassei o início do discurso mentalmente, uma última vez. Mas não era um discurso. Era a minha vida. Eu não precisava decorar. Só precisava sentir. 10 segundos, Dona Teresa, sussurrou Júlia. Inspirei profundamente e foquei na lente da câmera, imaginando que do outro lado havia uma única amiga, alguém que precisava ouvir a minha verdade. Júlia fez um sinal. A luz ficou verde. Estávamos ao vivo. Boa noite. Comecei, a voz um pouco trêmula, mas límpida. Meu nome é Teresa. Tenho 71 anos. E até poucas semanas atrás, eu acreditava ter uma vida perfeita e uma família que me amava. Então, eu contei. Falei sobre meu falecido marido, sobre como adotei Ricardo e o amor imenso que sentia por ele. Descrevi os almoços de domingo, a casa na Barra, a vida que eu acreditava ser real. No laptop de Júlia, o contador de espectadores começou a subir. 10, 50, 200, 500. As pessoas chegavam, atraídas pela curiosidade. Continuei, sentindo a voz ganhar força. Narrei os primeiros sinais, os laudos médicos falsificados, a desculpa esfarrapada de Ricardo sobre um investimento. E então, cheguei ao clímax da primeira parte, a consulta com o Dr. André. Descrevi a tensão na sala, o gesto furtivo dele entregando-me o bilhete e, por fim, li as palavras em voz alta. Não vá para casa. Corra. Eles vêm hoje. O número de espectadores saltou para 2.000. Os comentários pipocavam na tela. Que horror! Força, senhora. Isso é crime. Mal sabiam eles o que ainda estava por vir. Pensavam que eu era apenas uma vítima, contando mais uma história triste. Vocês devem estar se perguntando por que eles fariam isso. Prossegui, mudando o tom de vítima para o de narradora. Ganância? Sim, mas era muito mais. Era desespero. E então, como um relâmpago, meu outro celular, o pessoal, cujo número minha família conhecia, começou a tocar. Era uma chamada de vídeo de Ricardo. Júlia olhou para mim, os olhos arregalados.
Atende. Ela sussurrou, a voz carregada de expectativa. Eu sorri. A isca fora mordida mais rápido do que eu imaginava. Atende. E coloca na tela da live. O rosto de Ricardo surgiu numa pequena janela no canto da transmissão. Ele parecia apavorado e furioso. Mãe, o que você está fazendo? Desliga isso agora. Você enlouqueceu de vez? Olá, meu filho, respondi com uma calma glacial. Que bom que se juntou a nós. Temos mais de 5.000 pessoas aqui, curiosas para ouvir a sua versão da história. Por que não explica para todo mundo por que você e sua esposa contrataram um falsificador para criar laudos que me declaravam senil? Ele congelou. Ao fundo, vi Patrícia gesticulando freneticamente, mandando-o desligar, mas ele estava paralisado, capturado pela surpresa. O número de espectadores explodiu: 10.000, 20.000, e eu ainda não havia jogado minha carta mais alta. Não vai falar, Ricardo? Provoquei. Então eu falo. Que tal conversarmos sobre os seus 8 meses de desemprego? Ou sobre suas visitas diárias a casas de jogo clandestinas? Ou, quem sabe, sobre os 200.000 reais que você deve a agiotas muito perigosos? O rosto de Ricardo se contorceu em pânico puro. Como? Como você sabe disso? Eu sei de tudo, meu filho. Sei do caso da sua esposa com o nosso vizinho. Sei que ela também está desempregada há 1 ano e torrou o dinheiro do meu cartão de crédito em bolsas e sapatos de grife. E sei o segredo mais sujo de todos. Eu sei da gravidez da Luísa. Naquele instante, Patrícia arrancou o celular da mão dele. Seu rosto, distorcido pelo ódio, preencheu a tela. Sua velha maldita! Você vai pagar por isso! Vai se arrepender de ter nascido! Uma ameaça, ao vivo, para 30.000 pessoas. Doutor Fernando sorriu discretamente no canto da sala. Ela acabara de cometer um erro fatal. Foi quando eu mostrei o primeiro documento. Ergui a cópia do testamento fraudado. Disso aqui vocês também vão se arrepender, não é? Acharam que eu não ia descobrir? O testamento falso que passava todos os meus bens para o nome de vocês, no momento em que me trancassem num hospício? O silêncio do outro lado da linha era total. Patrícia olhava para o documento, incrédula. Ricardo parecia prestes a desmaiar. A live havia se transformado num evento nacional, 50.000 pessoas assistindo em tempo real. E agora, a melhor parte, anunciei, guardando o testamento. O artista que fez essa bela obra de arte para vocês. O nome dele é Marcelo, não é? Um excelente profissional. Tão excelente que a Polícia Federal também o admira. Sabiam que o Marcelo é um informante federal, Patrícia? Que cada ligação, cada encomenda de documento falso que você fez foi gravada? O choque no rosto dela foi a minha vitória. O sangue sumiu de sua face. Ela entendeu. Eles não estavam apenas encrencados comigo. Estavam encrencados com a lei num nível que jamais poderiam imaginar. O castelo de cartas deles não apenas ruiu, foi pulverizado ao vivo, para uma audiência estarrecida. E foi então que algo que ninguém esperava aconteceu. Outra chamada de vídeo começou a piscar na tela. Era Luísa. Júlia, com dedos ágeis, aceitou a chamada e a adicionou à transmissão. Agora eu tinha os três, cada um em sua janela, como num tribunal digital. O rosto da minha neta estava banhado em lágrimas. Vó, me perdoa, ela soluçou. Eles me obrigaram. Disseram que se eu não ajudasse, iam me expulsar de casa, que eu teria meu filho na rua. Eu tenho as gravações, vó. Eu gravei eles planejando tudo. Eu entrego tudo para a polícia. Mas me ajuda, por favor. Sua traidora! Gritou Patrícia. Você vai afundar com a gente? Ricardo apenas chorava. Um homem quebrado.
A família perfeita se autodestruindo em praça pública. Era mais trágico e patético do que eu poderia ter planejado. A justiça vai te ajudar, minha neta, se você fizer a coisa certa, eu disse, com a voz suave, antes de me virar para a câmera principal. Meu nome é Teresa, e esta é a prova de que a idade não nos torna inúteis. A experiência nos torna estrategistas. O amor não nos cega, ele nos dá força. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Naquele exato momento, Cláudio, que monitorava a casa deles, enviou uma mensagem. Chegaram. Eu sorri para a câmera. E parece que, às vezes, a justiça não demora tanto assim. Na tela da chamada de Ricardo e Patrícia, as luzes azuis e vermelhas da polícia começaram a piscar na janela, seguidas por uma batida forte na porta. Polícia Federal, abram a porta! A transmissão terminou com o som da porta sendo arrombada e os gritos de Patrícia. Mais de 100.000 pessoas assistiram, ao vivo, à queda da minha família. A justiça não apenas bateu a porta, ela a derrubou. Mas a história não terminava ali. A prisão deles era apenas o começo da minha nova vida. 6 meses se passaram. O frenesi da mídia, as manchetes, os programas de fofoca. Tudo foi se acalmando, como uma tempestade que finalmente se dissipa. A poeira baixou. O julgamento foi rápido, dada a montanha de provas. As gravações de Luísa, o testemunho do Dr. André, o nosso dossiê e, claro, a confissão pública que eles praticamente fizeram durante a live. Não havia defesa possível. Ricardo foi condenado a 12 anos. Patrícia pegou 10. Estavam presos, pagando pelo que fizeram. Hoje, quando olho para trás, parece um pesadelo vivido por outra pessoa. A Teresa, que tremia de medo num táxi, fugindo da própria casa, parece uma estranha. A primeira coisa que fiz depois do julgamento foi vender aquela casa na Barra. Não era mais um lar. Era um mausoléu de memórias falsas. Com o dinheiro, comprei um apartamento lindo em Florianópolis, de frente para o mar. Eu precisava de um lugar que não tivesse fantasmas. E não vim sozinha. Luísa veio comigo. Por ter colaborado com a justiça, conseguiu uma pena alternativa. Reconstruir nossa relação não foi fácil. Havia muita dor. Mas eu olhava para a barriga dela crescendo e via uma chance. Não de esquecer, mas de construir algo novo e verdadeiro sobre as ruínas do que fomos. Meu bisneto, a quem demos o nome de Roberto, nasceu saudável e forte. Cuidar dele, ver Luísa se transformar numa mãe dedicada. Ela decidiu cursar direito, inspirada pelo Dr. Fernando, me deu um novo propósito. Nossa família hoje é pequena, somos só nós 3, mas é real. Não há segredos, apenas o som das ondas, o choro de um bebê e a paz de 2 mulheres que sobreviveram a uma guerra. A maior mudança, contudo, foi interna. Aprendi da maneira mais dura que o amor incondicional pode, às vezes, ser uma forma de cegueira. Eu amei tanto a ideia de uma família perfeita que me recusei a enxergar as pessoas que realmente estavam ali. Aprendi que subestimar alguém, especialmente uma mulher mais velha, é o erro mais perigoso que se pode cometer. As pessoas confundem bondade com fraqueza, idade com incapacidade. Eu era a prova viva de que a experiência é uma arma. Também aprendi sobre perdão. Perdoei Luísa, não porque ela merecia de imediato, mas porque eu merecia paz. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. E eu decidi viver. Quanto a Ricardo e Patrícia, não sei se um dia os perdoarei, mas já não os odeio. Sinto pena. Eles tinham tudo e jogaram fora por uma ganância que os consumiu. Se eu pudesse dar um conselho, seria este: ouça sua intuição. Aquela vozinha que sussurra que algo está errado. Ela geralmente está certa. E nunca, jamais,
entregue o controle da sua vida a ninguém, nem mesmo às pessoas que você mais ama. No fim, minha história não é sobre uma traição terrível, é sobre redescoberta. É sobre uma mulher de 71 anos que descobriu que sua vida não tinha acabado. Pelo contrário, estava apenas começando. Criei uma fundação, a Voz da Experiência, com o Dr. Fernando, para dar apoio a idosos que sofrem abusos de suas famílias. Minha dor se transformou em missão. Não sou mais apenas uma avó ou uma viúva. Sou Teresa, uma mulher que foi ao inferno e voltou, não de mãos vazias, mas trazendo consigo força, sabedoria e, o mais importante, amor próprio. Porque a verdadeira família não é aquela em que nascemos, mas aquela que nos respeita, nos protege e nos permite ser quem realmente somos. E essa família, mesmo que pequena, eu finalmente encontrei.